Graças a Deus. Então, que tenhamos uma boa noite. Vamos estar falando um pouquinho de sonhos. Quando a gente sonha nitidamente, claro, quando a gente percebe na íntegra desse sonho, é chamado de um desdobramento consciente, clarividência viajoura. Quando a gente sonha e tem insights, poucos insights, é um desdobramento inconsciente. De qualquer forma, é um desdobramento. Quanto mais consciente, melhor, para que nós possamos aproveitar toda essa ligação com o extrafísico, para que a gente possa caminhar mais reto, com mais aproveitamento. Então, tem sonhos que é fobias, tem aqueles pesadelos, aquelas coisas todas, é interação com os níveis de consciência que precisa ser trabalhados, designados como uma auto-obsessão, parte de nós indo contra nós mesmos, níveis de consciência. Como que a gente educa esses níveis de consciência? Através dos nossos procedimentos diários. O orar e vigiar é um bom caminho para que possa educar esses níveis, essas tendências ainda pendentes para a nossa evolução. Se tornando uma pessoa melhor a cada dia, vai sufocando. Quanto mais agitação, quanto mais desequilíbrio, através da psique humana ligado ao ego negativo, mais sustenta esses níveis, mais difícil de consertar esses níveis, educar esses níveis. Quanto mais equilíbrio, harmonia, amor e controle, mais a gente educa esses níveis. Então a gente percebe uma pessoa barraqueira, uma pessoa estressada, uma pessoa que quer levar vantagem em tudo, uma pessoa esperta, tudo ligado ao ego negativo. Os níveis estão muito fortes, com pendências negativas. Então, quanto mais o ser vai se sutilizando, mais educando esses níveis e menos necessitando de coisas terrenas para ser feliz. Nós falamos desse assunto à tarde, e uma pessoa falou assim: mas é necessário a gente prosperar na matéria? Evidentemente que sim. Ainda nós não estamos num nível de São Francisco de Assis, que colocou uma sandália, uma túnica e saiu por aí, deixou tudo. Ainda a gente precisa, no nosso dia a dia, o sustento do nosso lar, da nossa família, disso, daquilo e tal, e sempre lutando para ter uma vida mais confortável, mais prazerosa, não vivendo em função disso, não usando supérfluo, não com ostentação, não com luxúria, não para mostrar para os outros que a gente é mais do que eles. Eu preciso de um carrinho bom. Por quê? Porque eu estou trabalhando para isso. Eu preciso de uma casinha melhor, mais confortável, mais bem centralizada da onde eu faço as coisas. Preciso, isso é prosperidade. Mas não viver em função disso, não escravizar ninguém para eu conseguir isso. Porque muitos se escravizam. Muitos aproveitam da fragilidade alheia para levar vantagem. Muitos não dormem à noite para conseguir as coisas terrenas. E um aspecto fundamental em cima disso é que muitos vivem só ligado a isso, e seu lado espiritual fica abandonado. No nível que está uma consciência coletiva, já adentrando numa nova era, o tempo que nós tivemos de aprendizado, já éramos para estar 70% ligado à matéria, à espiritualidade, e 30% à matéria. E hoje, o que se vê
85% ligado à matéria, 100% ligado à matéria e zero à espiritualidade. 15% da humanidade ligado 30% na espiritualidade, 70% na matéria. 1% da humanidade ligado 70% na espiritualidade e 30% na matéria. 1% de 23 bilhões de seres cumprindo com essa escola terrena, encarnado e desencarnado. 7 bilhões e pouquinho de encarnado e 15 bilhões 900 e pouco desencarnados. Então aí a gente vê o quanto de investimento que a mídia age em cima dos indespertos. Um Big Brother faz um sucesso tremendo, que 85% adora isso, a sensualidade, a mentira, a inveja, a esperteza, tudo, a bebida, as drogas, tudo isso é voltado única e exclusivamente para a matéria. Então nós precisamos entender que nós estamos num corpo físico, encarnado na terceira dimensão, precisamos sim aproveitar de tudo isso, mas não viver em função disso, não ter codependência, é outra coisa. Então, esses níveis de consciência, eles agem de acordo com o estado consciencial de cada um de nós. Se a gente estiver fragilizado, baixo autoestima, triste, com raiva, com ódio, esses níveis vão deitar e rolar, vão ser soberano sobre o ego negativo através da psique humana. E quando a gente se equilibra, calma, nós deixamos a nossa poderosa presença de Eu Sou ser o soberano dessa matriz energética. Então, é muito importante a gente refletir e começar a trabalhar com mais propriedade, com mais sinceridade e propósito, no que tange a melhora nossa, porque nós estamos aqui porque nós pedimos, nós estamos aqui porque é necessário cursar essa escola para o nosso crescimento, nós estamos aqui, acima de tudo, para ser feliz. E o que se vê, maior parte do ser humano deita com as macacas e levanta com os burros. Tudo sem significado, sem propósito, tudo deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quando há uma anarquia, quando há um envolvimento de massa, aquilo parece que ativa os instintos selvagens da pessoa. Ela quer quebrar, ela quer pôr fogo, quebrar vidro, aquilo enche de prazer essas pessoas que estão ainda à mercê do ego negativo. E as pessoas que estão se sutilizando, se não tomar cuidado, fica desanimada. Se não tomar cuidado, entra no desânimo, facinho. E o que não pode, uma pessoa que está equilibrada se torna uma pilastra de sustentação para poder ajudar tantos outros necessitados. Então, além da gente não se envolver com isto, é importante que não estejamos uno com isso. Se todo mundo rouba, que eu não roube. Se todo mundo sonegue, que eu não sonegue. Se todo mundo gosta de quebrar, eu não gosto, porque eu estou com um princípio verdadeiro de ascensão. Eu quero crescer espiritualmente e aproveitar essa escola bendita. E tenho sonhos premonitores. Esses sonhos premonitores são aqueles que o médium vem com esses fatores extrasensoriais para que possa perceber algo que vai acontecer, com o propósito de educar essa mediunidade e trabalhar com ela no sentido de emanar muita luz, emanando muita luz para que haja
aquele episódio com equilíbrio, com muita harmonia, que o plano espiritual possa não encontrar muitas dificuldades através do plano errante, sugando energia, através dos desesperos, do descontrole, num caso de um desencarne, e através do processo de bardo da pessoa que desencarnou. Então, esses médios, eles antecipam na emanação de luz, mas como não estão educados a maior parte, fica ganhando dinheiro em cima disso. Fica, olha, mandando carta para os Estados Unidos, alertando o presidente que vai cair as torres gêmeas, que era para evitar. Nenhum premonitor evita nada. O que é programado, o que é necessário ocorrer, ocorrerá, mas nós podemos fazer com que ocorra mais harmônico ou menos harmônico. Então, que emanemos luz sobre todos os aspectos e vamos anotando cada sonho, cada episódio acontecido nesse sonho, vai anotando, porque tudo isso é uma decodificação. Quanto mais conteúdo para decodificar isto que a gente acessa, melhor, mais claro fica. Alguma pergunta, sentido? Oi. Marcelo, eu quero perguntar, queria fazer duas perguntas, se você pode responder. Há uma primeira pergunta, eu queria saber, porque os médios de outra linha, né, sem ser kardecista, eles fazem previsões aí todo ano. Então, a primeira pergunta seria sobre isso. Essas previsões não têm valor nenhum, não têm veracidade nenhuma. Gostaria de saber isso. Então, quer fazer outra ou quer que eu... A outra é com relação à imunidade. A imunidade física. Ela tem muito a ver com a questão espiritual, ou seja, quanto você seja mais espiritualizado, você tem uma imunidade maior? Bom, então vamos pela primeira pergunta. Tem muitos médios que têm alguns insights na premonição. E eles exageram nisso. Eles exageram, eles começam a colocar muita abobrinha. Eu lembro que fizeram uma entrevista, uma reportagem, não sei se foi qual emissão, acho que foi a Globo, que se passou por vidente, que ele ia descobrir as coisas, mas ele falou as coisas lógicas. Falou assim, mas as pessoas ficavam alucinadas, fascinadas com as coisas lógicas, que possivelmente é igual um repórter meteorologista. Ele fala assim: o tempo se encontra parcialmente encoberto, com sujeito à melhoria ao transcorrer do período. Pode chover ou não. O pessoal, olha como ele sabe. Mata, fecha o ciclo. Então a pessoa fica, sabe? Então tem muito disso. Agora, não que com isso não tem os premonitores agindo de forma errada. O Lula vai preso, o Lula não vai, o Temer vai cair, não vai cair. Isso não refresca nada, isso não leva a nada, isso não ajuda em nada, só ajuda a fazer com que a bolsa caia e o dólar. Só atrapalha quem viaja muito. Então, não tem um significado altruístico, mas que tem seres que prevê alguma coisa, tem sim, mas não na íntegra, não do jeito que faz aí. Até nas escrituras, muitas coisas não deram certo, que falaram. Esses profetas, essas coisas, eles também escorregam na maionese. Eles têm dia que não estão adequados e usam do animismo em cima da canalização, mistura tudo. Então precisa tomar muito cuidado com isso. O plano espiritual nos ensina o seguinte: o dia e a hora só Deus sabe quando. Agora, previsões como o plano espiritual faz, começou
uma revolução 2012. Foi dito e bem claro pela espiritualidade. E vai durar em torno de 40 anos. 2042 está finalizando esse processo de revolução de conceitos e paradigma. Então isso daí eles falam, até para ajudar no incentivo a gente passar com mais equilíbrio nesse processo transicional de revolução. Tem casos que eles dizem, a transição planetária começou em 1951, vai terminar 2151. Isso por você ter uma noção e ele não ficar perdendo muito tempo no seu aprendizado, na sua reforma íntima. Isso ajuda o ser, se incentiva ele a andar um pouquinho mais rápido. Nesse sentido, sim, altruístico, o resto não. Vai inundar o mar. A história já diz quantas vezes não mudou o continente terreno. Essas mudanças faz parte, mas é tudo em dose homeopática, tudo harmônico. A gente vê o mar subindo devagarzinho. Tem ranchos perto do mar em determinado local que já a água está comendo. Então precisa, mas é muito longo, é tudo grande. Vai ter um tsunami que vai encher Rio de Janeiro, é nada. Vai estourar a Terceira Guerra Mundial, é nada. Em 2000 o mundo vai acabar, vai nada. Em 2012 vai acabar, vai nada. Muita gente ficou com vergonha. Passou batido e não aconteceu. Então precisamos tomar cuidado com isso e aproveitar cada dia para a nossa melhora. Isto sim. Poxa vida, eu não aproveitei muito ontem. Deixa eu me esforçar um pouquinho mais hoje para me tornar uma pessoa um pouquinho melhor. Porque hoje é o reflexo do ontem, amanhã será o reflexo do hoje. Se eu quero um dia melhor amanhã, que eu esteja bem hoje. Quem mais? A outra eu respondi? É a questão da imunidade. Da imunidade. O que é imunidade? A baixa imunidade, principalmente no campo emocional. O campo emocional está instalado no astral inferior. Quando a gente abre esse campo por impacto qualquer de descontrole, a primeira coisa que faz, abre o campo emocional. Depois do campo emocional, bloqueia chakras. O chakra bloqueado vai ocasionar um distúrbio de uma forma geral, trazendo doenças emocionais que a medicina não consegue diagnosticar. Você não tem nada, está cheio de caroço, cheio de coceira, cheio de não sei o que, a medicina não tem. Você faz exame laboratorial, não acha nada. Então isso chama-se doenças emocionais, que aproximadamente 92,4% da humanidade passa por isso. Doenças emocionais. Então, essas doenças emocionais, a primeira coisa que faz é baixas vibrações, a baixa imunidade. Você fica receptivo a qualquer tipo de vírus, Você se envolveu emocional, você está abrindo o campo para entrar vírus, penetrar vírus. Então isso quer dizer, não existe doenças contagiosas, existe seres debilitados. O vírus está aqui, ele não me atinge, enquanto eu estiver legal. Basta que eu baixe as vibrações, ele penetra em mim. Espiritualmente é a mesma coisa. O Planerran está tudo aqui. Não está no cemitério só, tem uma concentração maior lá, mas se eu estiver equilibrado, for dormir no cemitério, nada vai me acontecer. Se eu estiver desequilibrado, eu posso estar em qualquer lugar passivo de ser molestado com essas energias extrafísicas, equivocadas. Então nós não precisamos preocupar com macumba, fizeram mal para mim, tem mal olhado, tem inveja de mim. Não vá no efeito, vá na causa. Se eu pego é porque eu estou na mesma sintonia. Eu preciso me equilibrar para nenhuma energia me atingir. Eu não posso ficar banando o vírus. Não é melhor eu elevar minha imunidade, o equilíbrio? Espiritualmente é a mesma coisa.
Tem gente que vai atrás de despacho, de oferenda, sem crítica, sem julgamento, e prefere continuar fazendo o que sempre fez. Se você quiser ter sempre o que você teve, continua fazendo sempre o que você fez. Não modifica. Então é a nossa luz que nos protege, é a elevação das nossas vibrações, isto que resolve. Não banho de descarrego, não sal grosso, não arruda, não crucifixo. Essas relíquias está passando, é o velho. Não coloquemos Jesus no peito, que tenhamos peito para vivenciar os ensinamentos de Jesus. Diferente. Agindo dessa forma, nós vamos percebendo, puxa vida, eu não estou autorizando ninguém roubar minha felicidade, ninguém vampirizar minha energia. Eu estou aqui para ser feliz e ajudar também as pessoas a compreenderem isso. Oi, minha irmã. Eu queria saber, uma pessoa que sonha muito, necessariamente tudo teria uma ligação com o espiritual, porque é dito também que podem, na psicologia, por exemplo, que podem ser coisas de, sentimentos reprimidos, ou alguma coisa ao qual você está muito focado e que te preocupa no dia a dia. Então, tem gente que quase não sonha, e aí enfatiza assim, eu tive um sonho, esse sonho que foi muito forte e tal. Mas uma pessoa que tem sonho o tempo inteiro, pode ser um pouco de cada coisa? É relativo. É relativo. Cada pessoa demonstra através de vários fatores. Uma pessoa que tem uma predisposição mediúnica aflorando, ela percebe mais em função dos contatos mais conscientes que ela fala. E isso traz impactos em níveis de consciência. Isso traz um descontrole emocional que vem como esses sonhos pesadelos. As pessoas ficam sempre agitadas. Uma pessoa muito nervosa, uma pessoa agitada, com raiva, ela também demonstra esse sintoma. Uma pessoa que bebe muito, fuma muito, usa muita droga, também tem esse processo. Então é relativo. Isso aí abrange tudo que você possa imaginar, descontrole da matriz energética, principalmente esses contatos. As pessoas ficam... e aí as pessoas que não sonham, será que ela está equilibrada? Ela pode ter uma reação de outra forma a não ser do sonho. Não necessariamente através de níveis de consciência, níveis conscienciais de uma forma consciente. Então é relativo, não dá para falar o que é, mas que engloba tudo, engloba sim. Tem uma grande parcela de atuação nesse sentido, o desequilíbrio. O desequilíbrio, uma pessoa vai dormir, antes de dormir assiste um filme de terror, ela fica abalada, ela fica agitada. Isso faz com que ela possa ter alguma manifestação de níveis de consciência através do impacto que ela recebeu. O impacto do passado pode vir agora. E essas manifestações desses níveis nada mais são do que possibilidade da gente perceber o que precisa ser consertado. Porque nós temos um monte de pendências, tudo enraizado em passe de informação chamado níveis de consciência. E quando se manifesta, é aquilo que é sabido, que Jesus disse: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, eu vim confrontar os arqui-inimigos para ficarem juntos, para que haja perdão mútuo, rompimento de pacto. Judeus com palestinos, bem coladinho. Eu venho fazer com que eles fiquem perto. Isso não é trazer a paz, isso é trazer a espada, no bom sentido, possibilitando um ajuste de conta, um acerto de conta. Muitos continuam guerreando, vai passar por outra encarnação, vão ficar vizinhos, talvez no mesmo teto. Até um dia, alguém mais consciente levantar a bandeira branca. Ah, mas ele matou meu filho.
Ele não percebe que ele matou o filho do outro em outra encarnação. Ele só quer ver o momento. Ele não sabe que tem causas e efeitos. Toda semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, tudo que acontece conosco é uma oportunidade bendita para o nosso crescimento. Se a gente partir para essa consciência, a gente vai ter mais condição de lidar com essa diversidade. Se alguém me ofendeu, não foi de graça. Se eu retribuir, eu não estou resgatando, estou aumentando minha dívida para amanhã ser pior. Se eu perdoar, eu estou aproveitando a oportunidade que o cosmos trabalhou com muita sabedoria para que eu pudesse confrontar com essas pendências e resolver as questões. Mas a maior parte da humanidade, ao invés de resolver os problemas, se envolve com os problemas. Tudo campo emocional. Por que se envolve com os problemas? Por causa do ego negativo. Por que a gente deixa o ego negativo ser o soberano? Por causa de uma psique invigilante. Por que a gente deixa a psique ficar invigilante? Por causa da ignorância. Por que a gente está ignorante? Por causa da preguiça. Porque falta de oportunidade não é. Cada esquina tem uma casa de luz, cada lugar tem um livro para se pegar e ler. Então, depende de cada um. A oportunidade é dada. Muitas vezes a gente perde e fica se lamentando e fica achando uma vida chata. E essa vida não é chata, é assim nenhuma que Deus nos proporcionou para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Todas elas são magníficas, são belas, mas a psique humana não deixa ver isso. A gente prefere insistir na ignorância e sofrer com isso. Então, para a gente se livrar dessa ignorância, em primeiro lugar, conhecimento. O conhecimento nos dá segurança naquilo que vamos fazer. E o que nós vamos fazer em busca de uma libertação de conceitos errôneos, paradigmas, e buscando o amor incondicional. O amor vai libertando. Vai libertando, a gente vai aqui, deixa eu ficar mais 300 anos aqui. Deixa eu ficar mais 500, deixa eu reencarnar aqui, quantas vezes for possível. E muitos querem que esse mundo vá para os quilos e quer sumir daqui, que eu vou ser feliz em outro lugar. Faz nada. A gente hoje está sendo o reflexo do ontem, amanhã será o reflexo do hoje. Nós precisamos lutar para a nossa felicidade, independente do que nós vamos passar, estamos passando, passou, independente de tudo isso. É importante trabalhar com a felicidade, arrumar um jeito. Sabe, o plano espiritual fala não só para mim, para todos nós merecemos ser felizes, sermos felizes. Nós merecemos, nós somos parte de Deus, nós somos a energia de Deus. Nós merecemos e precisamos lutar para essa felicidade. E essa felicidade, se esperar das coisas da matéria, não vai conseguir. Vai ter bem-estar, vai ter uma certa regalia, um certo comodismo, um bem-estar, mas felicidade não. Felicidade não. Quem mais? Só um minutinho, querido. Boa noite. Boa noite. Eu tenho muitas dúvidas a respeito dos sonhos, mas eu vou me focar só em duas, porque desde pequena eu tenho muitas coisas com sonhos, sempre através de sonhos. E já tive, assim, eu sempre tenho respostas, minhas respostas sempre vêm através de sonhos. Eu já tive, por várias vezes, situações que eu enxergo nos sonhos e que estão acontecendo ao meu redor. E às vezes eu falo, e tem gente que às vezes sabe que está errada, e vou dar um exemplo do meu marido, ele fala, tá maluca. Mas enfim, situações que estão acontecendo e que vêm através dos meus sonhos. Só que tem dois sonhos que eu tenho sempre com muita frequência, que eu gostaria de tirar uma dúvida. Eu sonho muito com animais e eles falam comigo.
E eles me dão sempre conselhos, são sonhos enormes, lógico que eu não lembro de tudo, mas eles sempre me aconselham, eles chegam até mim, eu toco neles e eles conversam comigo. E outro tipo de sonho também é em relação a pessoas que já fizeram a passagem, mas sempre pessoas conhecidas minhas, às vezes que eu conheci na infância, mas que faleceu, e sempre eu vejo no sonho, é sempre o mesmo jeito, assim, situações diferentes, mas é sempre quando eles estão como se estivessem num lugar bom. Eles sempre estão tudo de branco e eles nunca falam comigo. Sempre tem alguém ao lado deles e eles sempre vêm falar para mim assim: ah, ele está bem, ele está sendo tratado, não sei o quê. Aí eu acordo, fico feliz, olha que legal. Mas eu sempre tenho esse mesmo tipo de sonho com pessoas, não só da minha família, mas é sempre algum conhecido, alguma coisa assim que vem até mim nesse contexto. De que a pessoa ou eu vejo ela deitada numa maca branca, e nunca falam comigo, é sempre uma pessoa. Sim. Uma pessoa que está com esse conhecido meu, que essa pessoa sempre fala comigo isso. Tá bom. E o que ocorre é o seguinte: nada é por acaso. Se você acessa isso, faça bom proveito disso. Quando você não sabe o que significa, o que você deve fazer, mande luz. Os animais vêm, sinal que você usou de muito amor para muitos animais em vidas passadas e ajudou eles numa individualização. Mande luz, mande amor. Sabe, ver alguém deitado numa maca, você presenciou tal, sempre diz a Deus que eu possa ser um instrumento modulador de muita luz, de muita força, de muita paz para esses irmãos, e que cada vez eu possa perceber com mais clareza para me tornar mais útil possível. Peças e obterás, ajudas que eu te ajudarei. Então se coloca à disposição que o código vai penetrando. O passarinho vai trazendo mensagem, vai vindo de alguma forma, a sua é desse jeito, o outro é muito intuitivo, a outra percebe de outro jeito, então vai procurando juntar as pedrinhas e vai marcando, se possível, num caderno, tem um caderno para escrever, para ajudar numa decodificação. Tudo isso são mensagens que o cosmos conspira para que nós possamos, além do aprendizado, além da gente fazer as coisas mais certas, mas ser um instrumento da luz, ajudar na luz também. Porque não vem como curiosidade. Vou mostrar para ela porque eu gosto dela, eu vou mostrar como que é. Não é assim, tem um significado. Então cada um que tem esse acesso e tal, se for premonitor, ore e mande muita luz. Se for outro sonho, vai marcando conforme eu expliquei, irmã, vai marcando para uma decodificação. E assim nós vamos decodificando esses códigos com mais clareza. Isso só é muito bom, só nos leva a um caminho mais reto para a nossa ascensão. A irmã, faz favor. Quanto mais eu trabalho em espiritualidade, mais eu tenho sonhado. Antes eu tinha... Antes que você relate, deixa só para eu não rir dessa frase. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Não vai falar. Porque antes eu sonhava coisas ruins e não me lembrava de nada. E quanto mais eu estou trabalhando, mais eu tenho sonhado coisas boas e mais eu tenho me lembrado. Mas eu sonho, eu tenho muita sensação, mas eu acordo e não lembro dos sonhos. Eu só lembro ao longo do dia de alguns flashes. Eu queria saber por que a gente esquece e se há alguma forma, alguma prática que a gente faça para conseguir lembrar melhor deles. Tem coisas que não são necessárias a gente lembrar, porque nós, quando dormimos, há um alvoroço de desdobramento de todos os níveis de consciência e os corpos superiores. Alguns vão para o centro administrativo cumprir uma missão, outros níveis vão para Gandaia. E como? Esse lado sombrio que nós precisamos trabalhar.
outros estão assistindo palestra, outros estão, então é um desdobramento, e muita gente, aproveitando falar nisso, tem a facilidade de acordar 3, 4 horas da manhã, parece um reloginho, e alguns acham que é insônia. Se for certinho, todo dia eu acordo 3h30, 4 horas, tal, não preciso nem de despertador, acordo, não consigo dormir mais. Não é insônia. Insônia é quando a gente demora para dormir, dorme um pouco, acorda, não tem hora, uma hora dorme cedo, outra hora dorme tarde, isso é insônia. Mas aquele reloginho é a hora de reacoplar os níveis e os corpos espirituais na nossa matriz. Eles vêm e tem pessoas muito sensitivas. Elas percebem, elas acordam, e nesse momento do reacoplamento, a gente está muito energizado, a gente recebe muito influxo energético desses corpos superiores. E os inferiores não faz tanta arruaça, porque nossa psique está tranquila, está harmônica. Se tivesse agitado, nós perceberíamos a agitação dos corpos inferiores. Mas como ela está calma, a gente percebe mais dos superiores. É um momento ideal para fazer meditação. É um momento ideal para a gente fazer uma reflexão. É um momento ideal para a gente fazer uma pesquisa. Então, a pessoa não consegue dormir, faça mantras, faça alguma coisa nesse sentido, se não consegue dormir mais, porque está altamente energizado. E é nesse momento que a gente tem um contato mais eficaz com a falange superior. Você procura não ficar querendo decodificar, porque quando é para vir, vem com mais clareza. E o pouco que você lembra, se quiser anotar, vai te ajudar um pouquinho também. E se não anotar também, não tem problema, porque o mestre vai aparecendo quando o discípulo vai ficando pronto. Basta que nos tornemos uma pessoa melhor a cada dia. Se eu bebo muito, diminui. Se eu como muito, diminui. Se eu falo muito mal dos outros, que diminua. Isso é se tornar um pouquinho melhor. Se eu estou muito agitado, que acalma um pouquinho. Não precisa melhorar, porque ninguém muda radicalmente, mas um pouquinho é possível. Mas muita gente já está ansiosa e gera ansiedade para transmutar uma ansiedade. Fica num ciclo vicioso. Não, eu vou estar fazendo o que está ao meu alcance, mas vou estar fazendo. Eu posso me melhorar daqui 1 ano, 2 ou 3, ou em outra encarnação, que seja, mas eu estou avançando. Isso que é importante. E muitas vezes a gente quer se tornar um santo, anjo, arcanjo, serafim, querubim da noite para o dia. Não é assim. Quer transmutar defeitos que a gente tem consciência que está nos bloqueando. É tudo em dose homeopática. O que mais? Oi. Boa noite. Boa noite. Com relação a isso que ela falou, quando eu era mais novo, eu sonhava bastante. Uma forma de você guardar o sonho é você acordar. Porque se você dormir, você esquece. E aí tem a segunda pergunta. É na hora que você está lembrando, marcar, deixar na cabeceira da cama um papel e um lápis. Sim, porque passou 5, 10 minutos, já não... Pois é, se você volta a dormir, você esquece. E se você acorda, você lembra. Se você documentar, é melhor ainda. Exato. Agora, uma pergunta, o esquecimento é uma defesa do ser humano? Muitas vezes é necessário, porque que nem muitas pessoas não podem fazer uma regressão que o tiro sai pela culatra. Muitas pessoas não podem acessar coisas que fez lá atrás, que isso ocasiona
um distúrbio, um impacto em níveis de consciência. Tem pessoas que precisam para desbloquear determinadas situações, mas tem pessoas que não. Então, os mestres, eles trabalham nesse sentido para que não haja impacto de níveis de consciência, nem na hora do desencarne, no processo de base, nem na hora que está sendo enterrado, os bichos comendo, nem na hora que está cremando, nada. Eles trabalham muito nesse sentido. Então, às vezes, é muito necessário esse esquecimento. No caso do sonho. O sonho que não se lembra? Então, nesse caso também, ou você não está preparado para acessar aqueles códigos, ou ainda precisa trabalhar em algum sentido. O mestre vai aparecendo quando o discípulo vai ficando pronto. Então, é tudo programado, tudo de acordo com a capacidade de cada um em fatores extrasensoriais. Para descontrair um pouco, essa noite eu tive um sonho, eu sonhei que eu estava acordado, eu acordei e de repente eu estava dormindo. Sobre essa... Obrigada. Boa noite. Sobre essas terapias de TPP, que é terapia de vidas passadas, psicólogos tratam com hipnose, é aconselhável a gente saber, ou querer saber... Mestres, esses especialistas, terapeutas, psicólogos, formados, eles, quero crer que eles sabem com quem vai poder fazer isso ou não, no momento certo e para determinados bloqueios. Não todo mundo, não toda hora. E não é o paciente que pede, é ele que sabe quando deve ser. Eu, particularmente, sou altamente contrário a fazer regressão. Eu queria saber se eu fui rei, rainha. Eu queria saber se eu... Ninguém é plebeu, ninguém. Eu quero saber que você foi rei ou rainha. Então, todo mundo já foi rei. Eu queria saber onde cabe tantos reis assim e rainha. Mas isso não interessa, não interessa. A gente precisa, sabe fazer o quê? Ter a consciência que a gente precisa ser o melhor, nos tornarmos o melhor que está ao nosso alcance hoje. O que ocorreu ontem, por isso do véu do esquecimento. Se nós não entrássemos no véu, na câmara do esquecimento, quando a gente encarna, entra na câmara. Quando a gente desencarna, tira o véu do esquecimento. Aí nós vamos perceber tantas besteiras que nós fizemos e vamos querer reencarnar outra vez com provas muito puxadas, muito fortes. E o conselho kármico está para dosar. Ele fala, até aqui você pode ir, mas não. A cruz que Jesus lhe dá nunca ultrapassa o limite das suas forças. Uma outra pergunta sobre terapias também, que agora está uma febre, que é a constelação familiar. Você acha isso interessante? Eu acho que tudo aquilo que pode ajudar uma pessoa a ser uma pessoa melhor vale a pena. Tudo que pode fazer com que ela seja melhor. Agora, tem coisas aí, hipnóticas, magias, eu aconselho não cair nessa malha, porque a pessoa vai estragar não só uma encarnação, N encarnações, mexer com magia, bruxaria, vampirismo, satanismo, energia negra, energia satânica, tudo isso rola adoidado no planeta. A maior concentração disso, parece que não, mas é na Europa. A maior concentração dos vampirismos, da bruxaria, da Inquisição, tudo da pesada. É de lá que parte todas as ideias para o mundo inteiro, da Europa. E é lá que é a maior concentração dessas magias. Isto nós devemos tomar cuidado. Uma outra última pergunta. Tá bom. Eu estou lendo um livro sobre um grande mestre de tempos atrás, que é o Yogananda, e ele fala muito sobre os yogis,
E eles têm esse dom de conhecer vidas passadas e muitos outros dons que diz a ciência que hoje estão descobrindo que não são de direito, mas que estão bloqueados pelo DNA, né? E que à medida que a gente acender, a despertar para a consciência, nós vamos nos recordar de muitas coisas e vamos resgatar esses dons que são inerentes nossos. O que você me diz disso? Bom, eu não falo nada comentando o que faz, o que outro não faz. Eu só falo o que a gente é acostumado a fazer e que a espiritualidade nos ensina. Quando você tem merecimento de conquista por algum ato altruístico que você fez, é automático. Você não precisa acessar nada lá atrás. Se fosse assim, não haveria véu de esquecimento. Quando você, um exemplo, trabalhando aqui, uma vez eu acessei um nível de consciência. Isso não é só porque trabalha aqui, porque tem a apometria aqui. Qualquer um acessa aonde for necessário. Se vai numa igreja católica, sentado rezando, vai ter esse trabalho, a mesma coisa. Não é porque é num portal espírita ou universalista que ocorre em todo lugar. Então, acessamos um nível de consciência meu, dizendo ser que trabalhava com alquimismo numa 3 ou 4 encarnações passadas. Eu era um líder de uma comunidade muito grande e os senhores lá que governavam e tal perceberam que eu era um bruxo e me enforcaram e jogaram no mar. Você tinha um trauma, né? E isso até nessa encarnação veio com um pouquinho de claustrofobia. Mas foi dito pela espiritualidade que eu não fazia alquimia para o mal, eu fazia para o bem. Mas naquela época, qualquer um que fazia qualquer coisa era um bruxo. Era a Teresa d'Ávila, que começou em 1510 a estudar apometria, ela só não foi morta porque ela estudou na Suidina, senão tinha cortado o pescoço dela. Então, jogou no mar e esse nível de consciência, um nível de consciência foi suficiente para ficar preso e para ocasionar esse distúrbio até os dias de hoje. E quantas pendências que... Aí saiu, foi libertado esse nível, eu acredito que melhorou muito, que não era muito, mas tinha um pouco. E melhorou muito, mas o plano espiritual explicou que muitas vezes a gente se liberta de uma sequela lá atrás, mas não se liberta da psique humana. Entenderam? Então, digamos que a gente tem algum trauma de medo que ocasionou lá atrás. E isso ficou numa hipnose mental na nossa tela da psique humana. Tira aquelas influências, ainda eu sustento na minha psique humana. Por isso que é tão importante mantralizar. Eu sou coragem, para convencer, para que eu descristalize essa hipnose mental criada por mim mesmo, por algumas sequelas do passado. Então nós precisamos combater com essas imperfeições através de comandos positivos, valorizar as coisas boas, as ruins, tirar lição. Não, se eu estou com bloqueio, eu devagarzinho eu vou romper esse bloqueio, não valorizar esse bloqueio, não sustentar esse bloqueio. E sabe como a gente descristaliza? Principalmente com comandos firmes. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou iluminação, eu sou sabedoria, eu sou coragem. Eu sou coragem, eu sou coragem, eu sou coragem. Tudo isso eu vou me convencendo que eu sou coragem mesmo. Não que eu estou no medo, numa hipnose mental. Bom, então deixa eu ler a primeira parte, porque o tempo está passando. Vamos só falar de... uma pergunta em relação a isso que você falou? Depois você... Deixa eu só ler tudo. Vampiros de energia. Os indivíduos esponjas ou vampiros energéticos
são os seres encarnados e os desencarnados em evolução primária. Cada indivíduo atrai para si falanges vampirizadoras que se alimentam do ser encarnado vampirizador. Os desencarnados se atraem e se mantêm em grupos compactos. Cada grupo possui um líder que se conecta em cadeia com a energia do encarnado vampirizador. Assim, se forma uma rede energética negativa muito densa, que se adere a qualquer sentimentos ou ideias negativas que o vampirizador emite. Assim, o círculo vicioso se fecha, formando energia densa, compacta e semimaterial que se mistura ao campo energético do vampirizador. Este, por sua vez, e sua ignorância, nutre esse sistema negativo com mais pensamentos e atitudes negativas de cansaço, revolta, solidão, raiva, egoísmo e etc., gerando mal-estar físico e a si mesmo e nos que o cercam. Com a manutenção desse padrão negativo, todo o corpo energético, inclusive o corpo físico, adoece e as doenças se revelam primeiramente nos corpos inferiores, astral inferior, sentimentos e emoções, e mental inferior, pensamentos e mente concreta. E depois se instala nas células, fazendo adoecer um órgão corporal até a disseminação e a instalação de uma doença física. Nesse estado se encontra quase a totalidade dos 85% da humanidade encarnada, focada apenas na terceira dimensão, apesar de muitos já estarem buscando a luz em passos lentos. A todos, meu amor, o querido e amado Lorde Metatron. Então, tem pessoas que são mata-borrões por ter um fator predispositivo, um fator de essas manifestações mediúnicas não educada. Então, onde ela passa, ela está atraindo. Então, vai da pessoa se conscientizar, ou ela precisa educar essa mediunidade para trabalhar, para ser um instrumento da luz numa casa, num portal, ou ela aprender a fechar o seu campo. E como que se fecha o campo? Tendo, em primeiro lugar, não tendo medo. Muito importante. Tendo medo, abre o campo. Não tendo medo, fecha o campo. Tendo firmeza, eu não permito que manifeste na minha matriz energética. Eu não permito, fecho meu campo e mando muita luz. Teve medo? Atrai. Isso é o passo fundamental. E procurar se sutilizar o máximo possível, porque um canal que está aflorando mediunicamente, ela não pode estar procedendo inadequadamente, porque quanto mais raiva, ódio ela sentir, mais ela abre o campo para ser, e fica vulnerável àquelas energias extrafísico, ignorante. Então precisa ter um cuidado. O melhor atitude a tomar é educar a mediunidade, porque ninguém vem com fatores extrasensoriais sem ter pedido. Ninguém vem com essas ferramentas de graça, por acaso ou imposta. Todo mundo pede. Deixa eu ir com essas ferramentas para cumprir a minha missão? Sim, pode ir. E chega aqui na ignorância, eu não quero ver não, se for para ver, só quero ver anjos, arcanjos, serafins, querubins. Capeta não. E esse ver, a gente na espiritualidade, nós vamos ajudar irmãos trevosos, irmãos
que está necessitando. Também é ajudando embaixo que evolui para cima. Então, é muito importante que a pessoa, em primeiro lugar, estude, saiba do que se trata, entenda o que é uma mediunidade, entende o que é um médium. Em segundo lugar, procura aprender a fechar o campo. Porque tem médios que estão aflorando que canalizam um mentor ou um guia espiritual que passa a ser o seu conselheiro. Que perigo! Preste muita bem atenção, nenhum ser da luz que trabalha sério na luz não vai usar de um canal que não esteja educado e que não seja no lugar certo e na hora certa para ajudar, não para o seu bel prazer. Não existe isso. Não existe. Quantos? Meu guia falou isso, aí eu recebo ele lá, ele só pede um charuto, sem crítica, sem julgamento. Está sustentando o astral inferior, está impedindo que esse ser evolui e prejudicando a si próprio. Tem uma predisposição? Vai educar, vai numa escolinha, vai fazer um tratamento, vai ler, vai se qualificar, e assim nós vamos fechando o nosso campo, cumprindo nossa missão, ajudando e não nos atrapalhando. Quantos e quantos que fica aí na sua casa, até na sua casa, abrindo frequência. Isso dá abertura para falanges trevosas, sugar, interagir, e esse ser fala assim: eu te protejo, eu te energizo, eu ajudo você a resolver suas coisas. Cuidado, cuidado. Cuidado com magia e cuidado com isso também. Isso não é apologia, nós não estamos falando mal de ninguém, só estamos relatando para que ajude numa expansão consciencial, muito fraternalmente. Porque mexer com conceitos não é legal. Criticar não é legal, e não é nosso caso. Nosso caso é relatar fatos, que está cheio por aí, e para que possa ler mais a respeito. Quem mais? Irmã. Eu sou psicóloga e eu estou começando a trabalhar com radiestesia e com alquimia. E eu queria saber como diferenciar, porque isso para mim é trabalhar com magia também. Como diferenciar uma magia branca, uma magia boa, de uma magia negativa nesses trabalhos? Você não sabe quantos psicólogos, quantos profissionais já não procuraram a gente por ter abrido uma frequência sem saber que estava abrindo uma frequência, numa apometria. Por isso que essa regressão, às vezes, se não for bem capacitado, o tiro sai pela culatra. Entra num processo bem denso, atinge magos daí mais para baixo, e ele se sente muito ofendido de ter, porque todos que ajudam na luz atrapalham as trevas. É óbvio. Se eu estou ajudando alguém na luz, eu atrapalho as trevas. E quando faz algum trabalho de regressão, algum trabalho de abertura espiritual que não esteja capacitado, é muito perigoso. Agora, onde você está estudando, onde você está, estão cientificamente te orientando o que você pode fazer. Isso é necessário e tão grandioso o trabalho que a medicina, que a ciência, que todas as áreas da ciência contribuem para a humanidade. Mas quando entra numa área sem estar capacitado, é muito perigoso. Muito perigoso. Vem com interferência o psicólogo, o cliente e a família do cliente. Tudo com interferência pesada. Então, faça baseado naquilo que você estudou, e se você tiver
uma tendência para o espiritual se qualifica no espiritual também. Você se qualificou na ciência. Não faça da ciência uma abertura de um trabalho espiritual como muitos estão fazendo. Está na moda o livro de apometria quântica. Acabou. A quântica, o que é uma apometria normal? Uma apometria normal é como se fosse uma desobsessão. Trabalha com seres da crosta terrestre, aqui nesse nível terreno. Uma apometria quântica já trabalha em oitavas inferiores, acessando muitas energias ligadas ao governo oculto. E aí o bicho começa a pegar. Eles têm um fator hipnótico muito grande. Eles dominam as pessoas. Tem um fator, esses bruxos, essas bruxarias, essas danças sensuais, tudo é penetração do governo oculto. A pessoa pensa que está se divertindo, entra num terreiro de umbanda, porque tem umbanda bendita, tem umbanda séria, umbanda de amor, de caridade, tem umbanda que só serve para misturar as coisas. Só serve para atrair energia do astral inferior. E é muitos despachos, é muita bebedeira, é muito não sei o quê, é muita vaidade, é muita ostentação, é muito poder. Aí entra. E a pessoa vai como se estivesse indo numa umbanda. Então tem umbanda, tem cadecino, tem cadecino. Tem o nosso segmento e tem o nosso segmento. Então nós precisamos tomar cuidado. Saber onde está pisando, saber o que está lidando. É muito perigoso mexer com magia. Então, essa é a dica que eu posso te dar, não tirando o seu incentivo. Se você tem vontade, se qualifica espiritualmente para mexer nisso. Se não tiver, estude e se aprofunda naquilo que a faculdade te ensinou, que é um serviço. Se tiver que fazer regressão, faça, mas sem... Eu não trabalho com regressão. Não. Nem abertura de frequência, nem regressão. Então, baseado nisso, faça o que você aprendeu na faculdade. Eu só estou dando exemplo que serve para muitos seres. Estão comprando um livrinho de apometria e tal, e estão abrindo em função, ligando uma coisa com a outra, porque está na moda fazer essas aberturas. Então, que tenha cuidado, porque essas energias, principalmente agora que está numa revolução, eles estão sendo acuados, estão dando tiro para todo lado. Estão dando tiro para todo lado. Para pegar uma presa, hoje, para ser seu escravo, já está mais difícil do que ontem, porque cada um está expandindo a consciência. Já não está permitindo tanto quanto ontem. Então vamos... ver essa daqui para dar tempo. O poder ilusório. Falsos conceitos e paradigmas têm induzido muitos ao comportamento infelizes e imediatos. Educados para ter e poder, lutam sem descanso pela posse material, empenhados em buscar prestígio, fama e riqueza. É a antiga cultura do materialismo que ensina a ser, a conquistar social, a conquista social, sinal de felicidade, prestígio e poder. Conceito errôneo que leva os incautos às condutas inescrupulosas, arbitrárias, hipócritas e corruptas, para obter lucro, fama e posição social privilegiada. É de espantar a credulidade das pessoas que ainda permanecem presas no egoísmo e na ambição em relação aos falsos conceitos e paradigmas. São criaturas de almas enfermas, em estado primário da evolução, pobres de educação espiritual e moral, voltadas apenas para os interesses ilusórios e efêmeros da matéria. Infelizmente,
são objetos das entidades perversas da erraticidade inferior, utilizadas como instrumento doentio da obsessão e possessão. Embora a peregrinação física seja longa, muitos só se dão conta das oportunidades perdidas ao seu despertar, às vésperas da viagem de retorno. Adormecidas, ignoram que caminham num planeta de provas e expiações e de que não vão poder se furtar ao pagamento dos débitos que contraíram. É verdade que a humanidade avança, embora lentamente, pelos caminhos ásperos da ignorância, na busca de suas evoluções. No entanto, a busca insana pelo poder tem levado grande parcela da humanidade ao comportamento prepotentes, ávaros, despóticos, cruéis e violentos. Remanescente das épocas bárbaras, a busca pelo poder ainda se faz presente em muitas psiques humanas, onde o ego inferior assume a diretriz. O egoísmo é doença perigosa que se vem espalhando por todas as épocas terrenas como veneno altamente destrutivo. A ânsia pelo poder é herança maldita. Observado pela ótica do egoísmo, ela colore a vida com os tons cinza da hostilidade, agressividade e desrespeito. Acreditar nas falsas promessas de poder político, religioso, social, monetário, e não perceber o tormento psicológico que ele vai gerar mais adiante. A inferioridade moral e ética que o poder pode propiciar é que leva muitos a transitarem pelos vales sombrios dos tormentos, amarguras e sofrimentos. A jornada evolutiva na Terra tem por objetivo principal o despertar das consciências humanas, para que todos possam se libertar das trevas da ignorância espiritual. Pensamentos, palavras e ações e atitudes equilibradas extirpam o egoísmo sobre qualquer forma de manifestação, não agasalhando-o no coração, seja qual for o seu disfarce. Felizmente, muitos são os que permanecem em faixas inferiores de vibração, preferindo a anestesia do poder ilusório, a conquistas dos valores verdadeiros, os eternos. Então, esse poder ilusório que muitos de nós, cristalizamos na psique humana, que nós só seremos felizes se tivermos aquilo que tanto almejamos em relação às coisas tridimensionais. Lê do engano. Isso vai nos dar conforto, bem-estar, não felicidade. Quando é dito, a felicidade não faz parte desse mundo, ou não é desse mundo. A felicidade é desse mundo e de todos que a gente batalha. Não faz parte desse mundo, mas não faz parte com as coisas desse mundo, mas é desse mundo e de todos que nós passamos. Então, se a gente realmente quiser ser feliz, que possamos sair dessas magias, dessas feitiçarias, dessas bruxarias, dessas rituais,
mandinga, dessas coisaiadas que a gente vê toda hora para isso, e muitos ainda estão percebendo que usar arruda, banho de descarrego, despacho, crucifixo pendurado no pescoço, agora a onda é pendurar colar, rosário, sabe? E muitos acham que aquilo vai proteger. Lê do engano. O que nos protege realmente, sempre é dito pela espiritualidade, é que tenhamos peito para vivenciar os ensinamentos de Jesus e tantos outros mestres deixaram os legados para conosco. Então, vamos pensar, vamos refletir que esse momento é crucial. Esse momento é da gente sair de uma inércia de despolarizar conceitos e paradigmas. Mas para isso precisa disciplina. Mas para isso precisa perseverança, persistência, atitude. Para isso precisa vontade, querer, precisa resignação, paciência, fé, alegria, amor. Ah, mas tudo isso eu vou virar santo. Se a gente saber do que precisa, devagarzinho nós vamos acrescentando. Até um dia realmente nós virarmos santo. Pode não ser hoje, nem nessa encarnação, mas que caminhemos para isso. Porque se a gente não sabe o caminho certo, vai ser sempre difícil essa caminhada. Se a gente souber o caminho a trilhar, devagarzinho a gente vai aprendendo a trilhar esse caminho. Porque muitos ainda querem que Jesus nos carregue no colo. Ah, eu tenho fé em Jesus que Ele vai afastar o mal de mim. Eu tenho fé em Jesus que Ele vai afastar todos os obstáculos de mim. Jesus lá em cima, filho amado, nós que programamos tudo isso para você se fortalecer. Você está confundindo as coisas. Está querendo que o poste faça xixi no cachorro. Não é assim. Você tem que fazer a sua parte, você tem que correr atrás, você tem que se fortalecer. Ah, mas eu peço tanta fé para o plano espiritual. A fé já está em você. Não é nós que vamos te dar. É você que tem que aprender a aflorar essa fé. Eu peço tanta proteção. Proteção é você que faz através dos seus pensamentos, palavras e ações e alimentação. Cada um segundo as suas obras. E muitos não entendem. Não faz nada para estudar. Chega numa prova, fica rezando o texto, faça com que eu passe, eu preciso muito. Eles dizem, nós não damos cola. Você que tem que se capacitar. Então tudo isso vai mexendo, sabe? Nós vamos percebendo de outra maneira. Nós estamos aqui para aprender com tudo isso aqui. Deus não ia permitir um plano errante atuar sobre aqueles que querem evoluir de graça. Nós estamos aqui é porque é necessária essa diversidade no nível que nos encontremos, para que haja uma despolarização, para que haja uma mexida, para que haja um spin. Mas não, a gente se revolta. Queria que tudo fosse legal sem a nossa participação, sem o nosso merecimento. Então é difícil. Vamos abrir para pergunta, tem um tempinho aí. Celso, tem uma sobre sonho ainda. Muitas vezes a gente tem pesadelos, né? E esses pesadelos às vezes deixam um certo abalo emocional quando a gente acorda, enfim, uma energia um pouco negativada. Quando isso acontece comigo, eu geralmente tento, já acordado, pegar o sonho a partir do momento que ele terminou e dar um desfecho positivo para ele. Sim. Uma forma de neutralizar um pouco essa energia. Sim. Agora, existe alguma outra forma de você lidar com esse tipo de acontecimento? Então, em primeiro lugar, tira a lição. O que você pode se fortalecer com aquilo que você experimentou. Segundo lugar, não permitir que nenhuma energia, nem níveis nossos interaja naquilo que nós estamos querendo evoluir. Eu não autorizo, eu não essa postura de firmeza, eu não quero, não permito, eu mando muita luz, eu modulo muita luz para que tenha muito amor
Eu fecho meu campo e não autorizo nenhuma interação. O mal não existe em mim. O mal não se instala em mim. A porta do mal está selada. Então, essa postura é muito importante. Enfraquece qualquer irmão trevoso que quer interagir. Agora, que não sejamos hipócritas ou demagogos, moralista falso. Querer que não tenha uma interação do plano errante, sendo que a gente está chamando o plano errante. E como funciona isso? Eu não quero que o mal interaja em mim, mas eu sempre estou praticando mal, falando mal, pensando mal. Hipocrisia. Então não existe defesa para isso. Por mais comando que eu dê, não existe, porque eu mesmo abro a porta, eu mesmo abro a frequência. Eu não autorizo, eu não permito, mas que eu faça a minha parte também. Eu não, igual o que acontece com muitos brasileiros, não quer que o governo roube, mas rouba aqui embaixo, sonega. Mas é um moralista falso. Chega no supermercado, pega as coisas, corre, joga isso aqui, no imposto de renda, declara, sonega, compra peça roubada, sobe no morro para comprar droga, fica falando mal dos outros, e quer que os outros sejam bons. É uma incoerência. Então isso daí, ajudas que eu te ajudarei. Nós estamos aqui para nos aprimorar realmente, aprender com tudo isso. Se eu não gosto que roube lá, que eu não roube aqui. Isso eu estou tirando lição, isso está me ocasionando um mal-estar, eu estou vendo que eu estou sendo prejudicado, que eu não prejudique o outro. Que eu não prejudique. Ah, mas eles vão continuar roubando, só eu que não vou. Que seja um canalha menos. Esteja aqui para crescer, não para ficar envolto num sistema doentio. Tudo isso se faz necessário a gente ter essa consciência. Bom, nós estamos chegando no fim das explanações, lembrando que agora, dia 3, acho que é sábado agora, né? Dia 3, né? Sexta-feira. Sábado, dia 3/6, vai ter iniciação cósmica. Aqueles que assim desejarem fazer, pode fazer aqui ou pela internet, ou até mesmo vindo no dia, fazendo a inscrição na hora, mas que venha um pouco antes para não congestionar ali na porta. Então, essa iniciação cósmica é um trabalho de ancoramento energético muito forte e muitas explicações a respeito da transição planetária, a necessidade da gente se despertar, acordar para a realidade, é tudo dito na iniciação cósmica. Então começa às 14h30 e termina às 18h30. Então nós vamos estar cumprimentando todo o pessoal que nos acompanhou pela internet. Um beijo e até para a semana. Nós vamos cortar aqui para fazer a oração final.